pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um EQCast, mais um podcast daquele que a gente gosta, né? Para falar sobre aprovação. Hoje a gente está aqui com a Sara Monteiro, que vai contar um pouquinho da sua história, né? Ela que foi aprovada em medicina na UEMA e vai contar um pouquinho sobre a sua preparação, sobre a motivação dela, para ajudar mais outras pessoas, a você que está em casa, você que está estudando esse ano, que está se dedicando para te motivar também, assim como ela, conseguir alcançar o teu objetivo. Então a gente vai começar, Sara, eu quero que você se apresente, tá? Quero dizer que a gente fica muito feliz com a tua aprovação, tá? Muito entusiasmado, a gente se sente assim com o dever cumprido, tá? Então eu quero que você se apresente, fale seu nome, sua idade, para que você foi aprovada, tá? Meu nome é Sara Monteiro, eu tenho 28 anos e eu fui aprovada em medicina na primeira turma de São Luís da UEMA. Muito bem, será aí da turma pioneira É, em medicina na UEMA em São Luís, tá? Então, mais uma vez, parabéns. obrigada. Sara, para a gente começar, por que medicina? Quando foi que você decidiu fazer medicina? Desde sempre? Não, quando eu era muito criança, eu tenho uma tia que é médica, mas ela não mora aqui. Quando eu era muito criança, eu dizia que eu queria ser otorrinolaringologista, mas não tinha ideia do que era isso, eu só achava a palavra legal. Aí, conforme eu fui crescendo, meus pais todos dois são delegados. E aí eu fui querendo fazer direito, fiz direito. Eu queria ser juíza quando eu era criança. Quando 12 anos eu decidi que eu queria ser juíza e continuei com essa ideia na cabeça até fazer 17, 18, foi quando eu terminei o ensino médio. Aí eu fiz direito na UFA, detestei. Mas eu terminei o curso. Eu tava lá, terminei. Tentei advogar 2 anos, fiz especialização, porque eu já tinha vontade de dar aula. Mas os 2 anos que eu tentei trabalhar com direito, eles não me desceram. E aí, eu, sem saber o que fazer da vida, um amigo meu, que era meu sócio na advocacia, ele falou, acho que tu devia dar aula de reforço, tu vai gostar, tu explica muito bem, tu lembra das coisas do ensino médio. E aí eu disse, não, mas eu não gosto de adolescente, não vou gostar disso. E aí ele disse, vai sim. Aí minha mãe reclamando que eu já tinha me formado, que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí fui inventar de dar aula. Aí fui gostando, e conforme eu fui ensinando meus alunos, eu comecei dando aula para o ensino fundamental 2. Só que meus alunos do ensino fundamental 2 foram chegando no ensino médio, eu dou aula tem quase 3 anos. E eles não queriam ir embora do reforço. E aí eu disse, mas eu vou ter que estudar. Então eu comecei a estudar química, física e biologia para poder e a matemática do ensino médio para dar aula para eles. E nesse processo que eu estava dando aula de reforço, eu comecei a perceber que alguns dos meus alunos não se comportavam como os outros. Eu comecei a perceber que tinha uns com uma dificuldade muito grande com a atenção. Uma outra aluna que a mãe ficava dizendo que ela tinha frescura para estudar, que ela lia igual uma criança. Na verdade, ela não lia igual uma criança, ela era dislexa, por isso ela não conseguia ler. E aí eu fui percebendo as dificuldades deles e eu dizia, isso não tá dentro da normalidade, eu acho que isso tem alguma coisa. Aí eu não sabia o que era. E aí eu comprei um livro sobre dificuldade de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. Aí eu comecei a estudar a respeito. Só que nenhum pai me levava a sério, porque eu não tinha formação eu faço pedagogia, mas faço EAD também, porque eu trabalho o dia todo. Então, eu fazia pedagogia, mas não terminei o curso ainda, eu tô na metade. Então, os pais não me levavam a sério. Eu cheguei a ouvir de uma mãe, que era psicóloga, só que ela era psicóloga do trabalho, ela não trabalhava com criança, e disse que eu não tinha. Quem era eu pra dizer pra ela que o filho dela tinha qualquer coisa, que o filho dela tinha TDAH? Ou que o filho dela estava no espectro autista. Cheguei a ouvir o absurdo de que o filho dela não era autista porque ele fala. Aí eu disse, ué, mas você tá falando com um autista, bem que autistas falam. Eu fui diagnosticada com autismo só com 24 anos. A vida toda eu só fui chamada de esquisita. E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a me interessar pela psiquiatria. Eu até falei para os meus alunos, a medicina me atraiu pela psiquiatria. Mas até então eu estava pensando em fazer psicologia. Só que foram duas coisas que se uniram para eu resolver fazer medicina. Eu tenho 4 gatos e um deles tem problema renal crônico. A gente resgatou ele quando ele tinha 15 dias de vida. E desde o começo, os veterinários não entendiam o que é que ele tinha. Porque os sintomas dele eram sintomas de infecção no trato urinário inferior. Mas, quando a gente ia avaliar, não tinha nada no trato inferior dele. Os sintomas clínicos eram disso, mas nos exames não era isso que aparecia. Eu cheguei
Ele quase fez uma tomografia, só que aqui o único lugar que faz tomografia em gato é com contraste, e o contraste é nefrotóxico, ou seja, é fazer mal pro rim dele, então ele não fez. E aí eu fiquei desesperado, porque toda hora eu achava que meu gato ia morrer. E aí eu comecei a pesquisar, eu cheguei a levar numa especialista, não gostei dela, ela piorou o quadro do gato. E aí eu falei pro veterinário clínico geral, que até hoje é o veterinário dele, eu disse, tu vai ter que dar conta disso aí, porque nenhum especialista que eu levei até agora deixou ele mais estável do que tu. E aí a gente começou a estudar, tudo que ele estudava de artigo científico sobre rins de gato, ele mandava pra mim. E aí eu cheguei a comentar com meu namorado, eu falei, Matheus, eu acabei de ler uns 3, 4 artigos sobre rins, extremamente técnicos, às vezes até em inglês, e eu percebi que eu me interessei mais por isso do que qualquer coisa que eu estudei no direito a vida toda. E aí eu comecei a dizer, eu acho que eu vou fazer medicina. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, e aí decidi que eu ia fazer medicina. Aí fui com meus pais, porque o curso é integral. Isso em quanto tempo? Ano Ano passado? passado. Ano passado? Ano passado. Aí eu pensei, meu Deus, tem 10 anos que eu fiz. Eu tinha 27, né? Tem quase 10 anos que eu fiz Enem a última vez. Aí eu falei pros meus pais que eu tava pensando nisso. Aí no primeiro momento os dois disseram, meu Deus, mas tu já tá ficando velha pra isso. Como é que tu vai fazer o curso integral? Eu digo, pois é, por isso que eu vim contar pra vocês vão ter que me bancar. Aí, vocês vão ter que me ajudar. E aí, no começo, minha mãe ficava, né, vai fazer um concurso e tudo mais. Aí eu falei, não dá. Então, uma coisa que eu aprendi trabalhando é que se eu não trabalhar com alguma coisa que eu goste, eu não consigo ter motivação. Não vou defender aquela história de, trabalho com o que você ama, que você nunca vai trabalhar na vida. Isso é mentira. Porque eu falo sempre para meus alunos, eu amo ser adulta, adoro trabalhar, mas tem dia que eu não queria trabalhar, tem dia que eu queria que você não viesse. Tem dia que eu tô tipo assim, não, tomara que hoje chova muito, ninguém vem, eu não quero dar aula hoje. Mas de uma forma geral, eu acho que pelo menos simpatizar com o seu trabalho é importante. E aí eu comecei a fazer esses estudos que eu fazia, eu comecei a fazer uns relatórios, porque os pais não acreditavam muito em mim. E assim, de uma forma geral, os profissionais eles não estão acostumados a lidar com casos leves. Então, se o TDAH não é aquele que sobe nas paredes no meio da sala de aula, principalmente meninas. Meninas são muito subdiagnosticadas. Autismo, TDAH, porque as meninas sabem mascarar mais os sinais. Então, as minhas alunas com TDAH foi muito mais difícil o processo de diagnóstico do que os meninos. Porque sempre acham que não é só o jeito, ela consegue mascarar mais, quando ela tá num lugar não confortável, ela não fica agitada. Mas aí eu comecei a fazer os relatórios. Eu comecei a anotar tudo que acontecia em sala de aula, e aí comecei a fazer os relatórios e tal. E aí teve até um dos neuropsicólogos que atendeu uma das minhas alunas, ela costuma brincar que ela tem uma pirâmide de problemas, porque ela tem dislexia, TDAH e transtorno generalizado de ansiedade. E aí ele foi e mandou mensagem pra mãe dela dizendo quem que tinha feito o relatório dela, do relatório de comportamento em sala e tal, porque ele tinha achado muito bom e tal, mas é porque eu peguei um modelo. Eu fui estudar tanto livros de psicologia quanto de neuropsicologia e tudo mais, pra não falar besteira quando eu estivesse fazendo o relatório. E aí eu comecei a dizer, eu vou fazer mesmo medicina. E aí, ano passado, eu não consegui estudar. Ano passado, quando eu decidi fazer, já era lá, eu tava perto das inscrições do Enem. Aí me inscrevi no Enem, e aí me inscrevi na UEMA pra Caxias, porque não tinha pra cá ainda. 2022. A prova de 2020, que seria o PAS de 2023. Sim. Isso. Aí, o ano todo eu tentava estudar e não conseguia. A única coisa que eu conseguia estudar era o que eu ia dar para minhas alunas. Então, amanhã a gente vai estudar, sei lá, a gente vai estudar movimento retilíneo uniforme. Aí eu ia sentar, estudava o movimento retilíneo uniforme para tirar as dúvidas dela, fazer exercício. Mas estudar para a minha prova, eu não conseguia estudar. Quando chegou um mês antes da prova da UEMA, eu comecei a assistir umas aulas pelo YouTube, assim, nos horários que dava, botava no áudio do carro. E só uma semana antes mesmo que eu sentei para estudar os livros que eu não tinha lido, eu só ouvi os áudios. Os áudios livres. E explicações. Aí, ano passado, eu acertei 41 das 60, só que eu tirei 8,5 na redação. E aí eu fui a primeira excedente.
Claro que ninguém desiste da vaga de medicina, então eu não entrei. E aí, eu primeiro fiquei arrasada, porque eu dizia eu disse pra minha mãe e pro meu namorado, eu prefiro ficar lá atrás do que ser o primeiro excedente, porque eu vou ficar com aquela esperança, com aquela agonia, e foi exatamente isso. Toda hora que saía lista remanescente da UEM, eu ia olhar esperançosa e não tinha vaga. Não tinha nenhuma vaga de medicina sobrando. E aí fiquei muito triste, mas aí o meu namorado falou: continuou tentando, tu quase conseguiu, tu foi o primeiro excedente, tu nem teve tempo de estudar, te organiza e ano que vem tu faz. Aí eu falei, não, mas eu vou procurar algum curso preparatório que seja voltado para o EMA. Porque alguma coisa aconteceu na redação que eu fiz, que ela não estava tão ruim assim, para eu ter tirado 8,5. Eu não sei porque que eu perdi tanto ponto dessa aqui, da estrutura do texto e tal. Foi aí eu botei no Google curso, eu botei no Google curso preparatório para o EMA. Aí, entre os cursos que apareceram, tinha o Equação. Aí, eu entrei e vi que tinha online. Eu falei, pô, eu não tenho como parar de trabalhar, que eu preciso pagar minhas contas. Então, e meus pais não estão me apoiando ainda. Agora estão, mas não estavam na hora. E aí, meus pais não estão me apoiando tanto assim, né? Então, eu vou fazer esse curso aqui, que é online, e tem correção de redação, que a parte que mais me importava era a correção da redação, que eu queria saber o que estava errado na minha redação. E aí, a primeira redação que eu fiz, o curso eu fiz de propósito. Eu fiz a mesma estrutura que eu tinha feito, mesmo padrão que eu tinha feito na prova lá, para saber na correção o que estava errado. Aí deram exatamente a nota que eu tirei na UEM, 8,5. E aí fui falar que os conectivos que eu estava usando eram muito, muito, muito fechados, que eu botei proposta de ação e a UEMA não gosta disso, porque se assemelha muito à redação do Enem, tudo mais, e deram a mesma nota. Então, eu fui seguindo toda vez que eu fazia a redação, vinha um erro diferente. Eu mudava e vinha um erro diferente. Aí eu sentei e fui estudar todas as aulas de redação que tinha lá disponíveis. E aí eu disse, pronto, eu vou elaborar tudo pra mim, também por causa do espectro, tudo pra mim, eu tenho que seguir uma cartilha. Eu vou fazer assim, a primeira frase é sobre o livro, ponto. A segunda frase sobre a contextualização daquilo no tema. A terceira frase vai ser direcionando para a tese, a última frase é a tese. A tese vai ter que ter dois argumentos. O primeiro não pode ser mais... o segundo não pode ser mais importante que o primeiro, senão perde a ordem lógica. Eu fui fazendo essa planilhazinha, tentando no caderno. A primeira linha é isso, a segunda linha é isso, para que eu chegasse na redação quase com uma receita de bolo, contanto que eu soubesse os repertórios, né? Só que, mesmo assim, todo mês eu me martirizava porque eu não conseguia seguir o cronograma que eu tinha montado. Eu consegui fazer o da redação. Mas as aulas, eu até fiquei... nas vésperas da prova, eu fiquei desesperada porque tem um negócio assim de quantos % você fez do curso no site. E aí tinha, sei lá, 20%. E eu, meu Deus do céu, eu não vou nem fazer essa prova, porque se eu fizer essa prova vai ser um desastre. Aí meus alunos estão super esperançosos, eu dou aula para eles. Aí chega lá, eu não faço nem metade da prova. E aí os alunos vão... Aí eu vou ser uma fraude. Como é que eu vou dar aula de reforço se eu não conseguir tirar nem metade da prova? E aí... Toda hora meu namorado ficava, tu tá pirando, tu tá na tua ansiedade, não sei o que lá, continua estudando que vai dar certo. E aí, continuei estudando. Aí quando chegou nos 2 meses antes da prova, eu falei, bom, não vou conseguir fechar o cronograma, tem aula demais aqui. Eu vou me focar nas aulas de revisão que estão lançando. Aí eu fiquei impressionada com a capacidade de evidência dos professores. Porque eu esqueci o nome do professor de biologia, mas o professor de biologia falou que ele tinha sonhado com moluscos, que ia cair molusco, que a gente podia estudar molusco e ia cair moluscos. Quando eu cheguei na prova e vi a questão de molusco, eu disse, não pode, não é possível que ele realmente sonhou com moluscos. E o outro professor de física também que falou do movimento harmônico, ele falou assim, a UEMA tá gostando de trazer uns assuntos que não trouxe nunca. Uma coisa que eles não trouxeram, não faz tempo que eles não que eles nunca trouxeram foi pêndulo. Vamos dar uma estudada em pêndulo. E aí eu até dei uma estudada em pêndulo, mas não foi suficiente para acertar essa questão. Aí, quando eu vi lá, eu digo, gente, eu não acredito, até o pêndulo que não tinha caído tá aqui. E as análises das obras também, certinho do jeito que tava lá, eu comi com farinha, digamos assim, as análises das obras. Por quê? No ano passado, eu errei muita questão da parte de português, das análises da Clarice Lispector, porque eu estava analisando da minha própria cabeça. Então, eu não tinha assistido aula sobre, só li as obras em áudio, né? Eu via o audiobook.
E aí eu errei um monte, tanto que na época que eu tava corrigindo, meu Deus, eu jurava que eu ia acertar essa questão. E aí dessa vez eu falei, eu não vou tirar nada da minha cabeça. Eu vou seguir o que estão me dizendo. E aí, exatamente do jeito que estava nas aulas de análise das obras, foi o que eu fui marcando lá. E aí no final, a de português foi uma das provas que eu fui melhor. A parte de linguagens, eu só errei uma questão. Que foi de artes. Mas a parte das obras, todas as questões que tinham a ver com as obras eu acertei. E as aulas de química também, porque eu sou péssima em química e eu não errei nenhuma questão de química. Só porque eu segui as aulas, porque eu mesmo não sei nem te explicar direito o que eu fiz ali. Aí é só lembrando do que eu estava vendo na aula. Então, eu não tive uma rotina de estudo severa, de todo dia eu sentava a tal hora. O que eu estudava muito era no carro. Toda vez que eu ia para academia, eu ia ouvindo as aulas Eu botava geralmente as de sociologia, filosofia, que eu não precisava ficar olhando pro quadro. Então eu botava de filosofia, inclusive a professora de sociologia, uma das melhores aulas de sociologia que eu já vi na minha vida. Eu botei meu namorado para assistir comigo. Eu disse, vem cá, olha que professora maravilhosa. Olha que aula esplêndida, que sociologia é incrível. E aí, na esteira, eu ficava na esteira assistindo videoaula. Enquanto eu tava na esteira, os 20 minutos que eu ficava na esteira, era 20 minutos que eu assistia a aula. Às vezes, quando eu tava lavando louça, eu botava o celular, eu comprei um apoiozinho, né, adesivo, para colocar bem na frente, aí eu lavava a louça assistindo a aula, porque era a hora que eu tinha que ficar, tinha que dar aula, e ainda tinha o fato de que nessa época, no começo do ano passado, eu ainda tinha que levar meu gato toda semana, era um dia sim, um dia não, para tomar soro lá na Forquilha, que era onde o veterinário dele atendia. Então, enquanto eu tava indo pra Forquilha com o gato dentro da caixinha, eu tava escutando aula. Quando eu tava lavando louça, eu tava escutando aula. Quando eu ia varrer a casa, eu botava aula na televisão. Tava respirando o processo, as aulas, tudo. Exatamente, porque eu não tinha tempo de sentar e anotar. E tanto que eu fiz umas 3 anotações logo que eu comprei o curso, porque ainda não tinha começado as minhas aulas. E qual é o nome daquilo? A grade escolar dos alunos, eles ainda estavam de férias. Mas depois eu só estudava assim, era lavando louça, era tomando banho, eu botei um negócio de apoio também no chuveiro. Toda vez que eu ia lavar cabelo, eu passo umas meia hora lavando o cabelo, toda vez que eu ia lavar o cabelo, eu assistia aula de história. Então eu assistia aula de história lavando cabelo, aí as de exatas e de biologia geralmente eu assistia lavando louça, porque aí eu conseguia olhar para as aulas. As de humanas e linguagens eu ouvia no carro, varrendo a casa. Inclusive, eu usei pouquíssimo aspirador de pó, porque o aspirador de pó não deixava eu ouvir as aulas. Então, por isso que eu fiquei varrendo a casa, porque eu poder conseguir ouvir, que era um tempo que eu podia aproveitar. E é isso, né? Meu pai é fantástico, viu, Sara? Assim, a gente fica realmente muito impressionado e aproveitar todo o tempo que tu tinha disponível, né? Diante de todas as dificuldades, de todo o trabalho, de tudo aquilo que tu apresentou pra gente, assim... conseguiu aproveitar, conseguiu estudar, e isso que é bastante interessante. O que de maior dificuldade tu acha que tu teve nesse ano que tu efetivamente estudou? Em termos gerais, foi tempo, foi essa rotina, e em termos específicos, em relação às disciplinas, quais disciplinas tu tinha mais dificuldade? Eu sempre tive muita dificuldade com matemática. Quando eu fiz o ensino médio, eu tive que fazer aulas de reforço de matemática e física, porque eu não conseguia eu não conseguia interpretar os problemas. Eu podia saber as fórmulas indo e voltando, mas quando eu olhava para a questão, eu não sabia decodificar a questão. Eu não sabia, eu olhava para a questão, o máximo que eu conseguia dizer é, aqui a gente tem, sei lá, pêndulo simples. Agora o que eu faço? Eu sei a fórmula, e agora como é que eu boto? De onde é que eu vou deduzir isso, aquilo, outro? Inclusive, dar aula, eu tenho uma aluna inteligentíssima, eu não sei o que ela faz no reforço. Eu falo pra ela direto, Mariana, não sei o que você tá fazendo aqui, tu sabe mais que eu. Era pra ti estar dando aula, não eu. Eu disse, mas tu continua aqui, eu vou parar de perguntar. Então, no dia que tu quiser ir embora, tu vais. Mariana já é o contrário, ela tem mais dificuldades com a parte de redação. E a Mariana tem um pensamento extremamente matemático e lógico. Então, eu aprendi com a Mariana a pensar mais matematicamente e a aproveitar melhor o que eu consegui estudar de aula e de exercício. Porque... como ela pensa muito matematicamente, mesmo quando ela não sabe o assunto, ela não sabe indo e voltando o assunto, se ele envolve cálculo, ela consegue deduzir. Ela, não, mas olha só, as duas fórmulas, as duas têm massa. Então, se as duas têm massa e falou em equilíbrio, só pode ter, a gente tem que igualar essas duas. Eu disse, mas tu não sabe se pode igualar lá? Mas ele falou que é a mesma massa, o corpo não mudou de massa, então a gente iguala que a gente vai ter uma relação das equações.
E aí eu fiquei realmente, né? Realmente, você tem razão. E aí toda vez que eu ia fazer as questões, né? Inclusive, eu indiquei, porque ela, depois que eu aprovei, ela perguntou qual era o curso que eu tinha feito, ela até se matriculou no online de Poxa, que vocês. massa. Foi, ela até disse, tia, a senhora acha que vale a pena eu pegar as questões? Eu digo, Mariana, tu faz umas 15 questões por dia, eu acho que super vale a pena tu pegar a apostila. Se tu tem tempo, porque eu não peguei a apostila porque eu sabia que eu não ia ter tempo de fazer as questões. Eu fazia uma ou outra de uns livros antigos que eu tinha à época do ensino médio. Mas questão realmente eu fiz bem menos. Se eu tivesse feito mais, talvez eu tivesse acertado mais questões da parte de exatas, que foi onde eu fui pior. Então, como eu já sabia que eu tenho dificuldade com matemática, mesmo já tendo melhorado, e realmente esse aumento, digamos assim, da capacidade de juntar os dados, melhorou as aulas, porque eu assistia as aulas antes, e eu entendia a aula. Aí, quando eu ia para o exercício, parecia que eu não tinha visto a aula. Então, isso de tentar pensar matematicamente melhorou a minha interpretação das questões. Mas, mesmo assim, ainda é a área que eu tenho mais dificuldade. Então, aí eu fui ler o edital de cabo a rabo e eu vi que não fazia muita diferença eu acertar todas de física ou acertar todas de biologia, aliás, de biologia não, de linguagem, contanto que o total de questões fosse um bom número. Então eu falei, bom, então eu vou garantir que eu não zere essas questões. Eu fui preparada para zerar a química, porque eu estava pensando, na época do Enem, primeiro Enem que eu fiz, eu só acertei... tem as questões disciplinares, mas sempre tem aquelas que o professor fala, essa aqui é química, Sim. essa aqui é mais biologia. As de química, que eram química não era misturada, eu só acertei uma. No vestibular que eu fiz, caiu aquele nanokid clássico do Enem. Eu olhei para aquilo ali e digo, meu Deus, eu não sei nada disso, nada disso. E aí eu já fui triste, assim, dizendo, eu não tenho capacidade de mexer com química. E eu não errei nenhuma questão, acertei todas as questões. E foi com base nas deduções. Como eu vi que a Mariana pensa matematicamente, deduzindo as coisas, eu digo, eu vou assistir as aulas assim agora. Toda vez que eu for assistir uma aula, eu vou ver qual é o processo de dedução que o professor faz para eu poder conseguir fazer isso depois. Porque só assistir a aula e entender, depois eu não conseguia decodificar a questão, se ela não tivesse idêntica da aula. E aí foi que eu fui... as aulas que eu assisti e os exercícios que eu fiz da parte de exatas ficaram mais, digamos assim, produtivos. Mas, desde o começo, por isso que eu assisti tanta aula de história do Maranhão, de filosofia, de sociologia, porque eu queria garantir que eu fosse acertar o maior número possível de questões do outro lado, que eu tinha mais facilidade. Eu pensei, se eu ficar só batendo nas exatas, e aí eu ficar nessa, não, eu tenho facilidade em história, eu tenho facilidade em geografia, eu tenho facilidade em português, então se eu ficar me confiando nisso, vai chegar na hora, eu vou errar igual ano passado, que eu errei as questões tudinho de Clarice Lispector. E aí, inclusive, eu não entendo nada do livro da Clarice Lispector, até hoje eu não entendi o que aquele livro está dizendo, mas eu dei graças a Deus quando disseram que ia ser poema mesmo, não ia ser mais conto psicológico. Eu digo, pronto, poema de trocentos anos, as interpretações estão aí a rodo, eu não vou precisar decodificar. Já fizeram isso pra gente. E aí, foi isso que eu fiz. Eu digo, eu vou garantir, tanto que meu namorado ficava, tu não tem mais dificuldade em física? Eu só te vejo assistindo aula de história, de sociologia, de filosofia. Eu disse, eu tenho que garantir que eu vou gabaritar essas aqui. Os pontos de física não valem mais que o de sociologia. Se eu tenho condições de fechar a prova de sociologia, eu vou garantir que eu faça isso. Porque se no final eu ficar só focando nas exatas, na hora eu vou gastar horrores de tempo nas exatas. Aí quando eu for para de humanas, eu não vou ter tempo, eu vou desesperar, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, e aí com ansiedade ninguém pensa em nada. Tanto que quando eu peguei a prova, a primeira coisa que eu fiz foi, eu vou olhar o tema da redação. Porque aí, olhando o tema da redação, eu vou logo anotar com as primeiras ideias que vierem na minha cabeça, fazer tipo tópicos, e depois eu volto para as questões. Foi exatamente o que eu fiz. Aí eu vi o tema, anotei lá quais eram os 2 autores que eu ia usar. Eu lembro que eu usei Durkheim, e eu não lembro agora quem foi o outro, porque eu confundo com os que eu usei no Enem. Mas eu acho que eu usei Franz Boas e Durkheim, né, um sociólogo e um filósofo. Ah, não, isso foi no Enem. Eu usei Jean-Paul Sartre, o filósofo Jean-Paul Sartre e o Durkheim, o sociólogo. E aí eu digo, vou separar isso aqui e aqui. Liberdade, né? O que Durkheim fala dentro do fato social e o que tem a ver a liberdade do indivíduo dentro do existencialismo de Sartre. Separei lá os dois, as principais palavras e fui fazer as questões.
E aí, nisso, eu fiz todas as questões de linguagem para depois dar uma olhada na prova de exatas. Porque eu tinha que estar calma para fazer minhas questões de humanas e linguagens para eu ficar tranquila. Se eu tivesse deixado para fazer no final, teria dado tudo errado. Porque a turma que eu fiz, ela tinha um número reduzido de pessoas, porque era uma turma só com pessoas no espectro autista. Mas a UEMA tem uma coisa que eu acho péssima, que eles não botam os horários no quadro. Então, apesar de ter menos gente, isso não ter me desconcentrado, porque a primeira vez eu não sabia que eu tinha direito a uma sala reduzida de candidatos, então eu fiz uma sala enorme, com muita gente, e a porta não fechava. Então, no primeiro, eu marquei a questão errada no gabarito, porque a cadeira que eu tava era perto da porta, e a porta ficava... toda hora alguém saía pro banheiro, isso me desconcentrava muito. Só que nessa sala, não aconteceu isso, mas não tem o horário no quadro, então eu não tinha noção. E as janelas da outra vez eram transparentes, então eu conseguia ver o dia escurecendo, então eu já sabia que estava chegando perto de 6 horas. Nesse caso, não, as janelas eram todas com blackout. E aí eu digo, pronto, eu estou dentro de uma caixa, não sei que horas são, e aí quando eles me avisaram já vai faltar meia hora. Como eu vou saber que horas são? Então eu digo, eu vou fazer logo as de humanas, que tem texto pra caramba, porque se eu deixar pra ler no final e ele disser falta meia hora, eu vou me desesperar, não vou ler mais nada, eu só vou ficar ouvindo a minha ansiedade dizendo não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E aí eu fiz todas as de linguagem, depois eu fiquei alternando, eu fazia um tanto de matemática e suas tecnologias, né? Fazia umas 2 lá, umas 2 de humanas. Fazia 2 lá, voltava para humanas. E e essa questão de deduzir, né? De professor falar, tipo assim, que você vê logo que você vai ter que usar isso, você vai ter que usar essa fórmula. Na primeira questão de física que tinha, eu não vou lembrar agora, mas tinham 2 coisas, eram 2 dados que a gente tinha que conseguir. Era a altura máxima, se eu não me engano, e a velocidade. E aí eu digo, caramba, eu não lembro a fórmula da altura máxima. E agora? Agora eu falei, não, mas a altura máxima tem a ver com gravidade. Aí eu fui tentando deduzir o cálculo lá, eu digo, tem que ser uma coisa na casa dos 90. Aí eu disse, tem 90 em 3 alternativas, deve ser isso aqui. Aí eu digo, eu vou calcular a velocidade. Então, muito do que me fez acertar mais questões não foi só saber o conteúdo. Foi saber usar o que eu tinha aprendido. Porque quando eu era mais nova, eu ficava muito angustiada com prova, porque eu pensava, eu não lembro da fórmula. Meu Deus, eu não lembro da fórmula, não vou conseguir resolver, porque eu não lembro da fórmula completa. Eu desesperava e nem tentava. Ou então, nesse caso, eu teria feito a velocidade, teria chutado arbitrariamente a altura, porque eu não lembrava da fórmula. Só que aí eu pensei, não, mas vamos ver o que eu consigo lembrar e com os dados que eu tenho eu consigo deduzir. Eu consigo deduzir que esse valor aqui está muito pequeno para ser... Não dá para ser um valor tão pequeno desse. Então, a calma em resolver e acreditar que o que você sabe já é o suficiente para deduzir alguma coisa é importantíssimo. E quando... Não, pode falar. Redação, como é que foi redação na hora da prova, o tema, gostou do tema, tu achou tranquilo? Em quanto tempo, em média, tu acha que tu fizeste? Depois, já vinha treinando, como é que foi esse processo? No começo, toda vez que eu fazia que saíam porque sai 2, no curso online, sai 2 redações por mês, Toda vez eu achava muito difícil. Eu olhava o tema e digo, o que eu vou escrever sobre isso, meu Deus, por onde eu começo? E até a metade do ano eu só tinha lido o Mar Morto. Eu não tinha lido dos poemas ainda, nem o da Conceição Evaristo. Da Conceição Evaristo eu li já bem mais perto da prova, porque ele era só contos, e conto não fica muito bem na minha cabeça, porque os personagens mudam e aí eu esqueço. Tanto que eu li ele 2 vezes, para poder ter certeza que eu lembrava dos contos e tal. Aí eu só tentava, toda vez, quando o tema era tirado do Conceição Evaristo, eu tinha que torcer o Mar Morto para tirar alguma coisa dali, porque era o único que eu tinha lido até então. Mas como os temas eram muito, digamos assim, subjetivos para minha cabeça, toda vez que eu ia treinar, eu tinha que me forçar a filosofar, a pensar no sociólogo. Então, eu sabia qual sociólogo usar na hora da prova, porque eu tive que ler tantos para fazer a redação. Toda vez eu botava até no chat GPT, qual filósofo fala sobre liberdade? Qual sociólogo fala sobre liberdade? Aí eu comecei a fazer, tipo, eu peguei num caderninho e botei quais eram os sociólogos e filósofos que tinham falado de coisas mais abrangentes. Porque, por exemplo, o Franz Boas, ele é antropólogo, ele só fala de cultura. Se eu quisesse falar sobre alguma coisa econômica, eu não podia citar ele. Então, eu tentei pegar aqueles que falavam o mais possível da sociedade como um todo para eu conseguir adaptar na hora, porque eu não ia conseguir lembrar de todos na prova. E eu não tinha noção de qual era o que ia cair. Por isso que eu falei até para meus alunos, eu disse, olha,
Durkheim, ele é uma carta coringa, ele serve para quase tudo, a gente consegue encaixar ele Usei quase... nas minhas provas, nos meus 2 anos na UEM, eu utilizei Durkheim. Pois é, ele é um coringa, eu tô dizendo. Geralmente. Aí eu disse, geralmente dá pra gente encaixar o fato social em tudo. Exatamente. Então, pega o Durkheim, segura na mão dele que vai dar certo. Aí eu fiquei nisso, eu digo, mas eu preciso de outro, não dá pra botar tudo na conta do Durkheim. E aí eu fiz um caderninho, e aí eu botava, ele falou o quê? Basicamente isso, sobre cultura isso, sobre economia isso, sobre a sociedade como um todo isso. Então, eu fiz isso com, principalmente os clássicos, eu fiz com Durkheim, eu fiz com Max Weber, aí eu fiz com Franz Boas, porque teve tema que falou diretamente de cultura nos simulados, né? Inclusive, também usei bastante os simulados, as questões que fazem, porque tem o setor de simulado no curso, e aí tem simulado específico, simulado geral e tal. E o primeiro simulado que eu fiz, eu acertei 52 questões. Aí Matheus Manuel ficou, tá vendo? Olha aí, tu tá indo bem. Eu digo, não, é só porque nesse aqui caiu o que eu sabia. Mas na prova não pode ser assim. E eu o tempo todo com medo. Mas fazia as questões. E aí, algumas, não consegui fazer todos os simulados, realmente é conteúdo demais. Mas eu fui tentando fazer os gerais, que era pra eu ter uma noção de como eu ia me sair, já que eu não conseguia fazer todos, com assuntos misturados. Aí, e tentei assistir todas as de revisão. Algumas eu não consegui, mas a maioria eu assisti. E algumas... Teve uma que na véspera da prova, já estavam dizendo, não vai assistir coisa na véspera. Eu disse, não, se eu não assistir coisa na véspera, na hora da prova eu vou dizer, eu não sei isso aqui, eu não estudei ontem. E aí eu fui dormir assistindo o negócio do pêndulo. Por isso que essa eu não acertei. Porque eu tava morrendo de sono quando eu vi essa aula que ele tava falando do pêndulo. E aí, na redação, o que aconteceu? Conforme eu fui fazendo a preparação, eu não tinha mais isso de achar um tema fácil ou um tema difícil. Pra mim, todos os temas eram ruins. E aí eu comecei a pensar, bom, eu tenho que me preparar que o tema lá vai ser ruim. E eu tenho que escrever, E né? eu tenho que escrever. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou mais analisar se o tema é bom ou ruim. Eu vou pensar como é que eu vou trabalhar. Como eu disse, eu fiz uma planilhazinha de como fazer, como terminar. Para mim, o pior é a conclusão. Porque como eu não posso botar a proposta de ação, não pode trazer nada novo, você tem que revisar o que você já falou. Mas você não pode ficar falando as mesmas coisas. Para mim, era como se fosse um limbo, assim. Como é que eu vou revisar? Eu vou resumir o que eu acabei de falar, sem falar o que eu acabei de falar, sem falar coisa nova. Para mim, isso era uma loucura na minha cabeça. Então, aí eu, não, mas vamos começar retomando a tese, depois eu faço um resumo de como os dois argumentos se entrelaçam, depois eu termino falando do livro que eu comecei falando. Aí seguindo esse padrão, mesmo que o tema eu achasse horrível, eu não achei esse tema fácil da prova. Eu achei ele meio ruim. Mas, como eu tinha a planilha pré-escrita na minha cabeça, eu só seguia a planilhazinha que eu tinha feito. Eu sabia que se eu falasse o parágrafo tem começo, meio e fim, eu tenho que finalizar o parágrafo e tal, eu ia tirar uma nota boa. Já estava preparada para perder meio ponto, porque não importasse quantas aulas de vírgula eu assistia, eu errava as vírgulas. E aí toda correção tinha lá, meio ponto de ortografia por causa de erro de vírgula, porque eu coloquei, sem querer, o livro com letra minúscula, não pode, tem que ser com letra maiúscula. Então eu já estava preparada para errar meio ponto. E depois que acabou a prova, eu fiquei tão nervosa sem saber quanto que eu ia tirar na redação, que eu saí mandando para vários professores fazerem a correção. Aí, a professora do curso que topou me deu 8,5. Eu falei, meu Deus, se eu tirar 8,5 de novo, eu não vou passar. Mas ela disse, olha, a redação tá boa, mas tem alguns pontos que podem ser tirados, podem ser tirados, mas podem não, porque pode ser que o examinador não seja tão rigoroso, que ele não retire isso. Aí ela disse, a minha nota é 8,5, mas pode ser que você consiga um 9. Aí, no caso, foi 9,25. Massa. Que eu nem sabia que eles davam 25. Achei que era de meio e meio que eles iam tirando. Sim. Mas, nossa, quando eu vi que eu tinha passado e que eu tinha tirado 9,5, 9,25, aí eu fico arredondando pra 9,5 na minha cabeça, querendo tirar mais. Mas foi 9,25. Quando eu tirei, eu fiquei, caraca, eu não acredito que deu certo, que eu fiz todas eu errei tanto nas redações testes. Teve uma que eu tirei 6,5, eu esqueci de botar o título. Eu falo o tempo inteiro pros meus alunos, eu digo, não esquece o título, se tu esquecer o título, acabou a tua vida. Acabou porque a tua redação pode estar linda, sem título tu vai ficar lascado. O Enem não tem título, o EMA tem título. E era o que eu queria. Eu queria muito fazer na UEMA, porque eu já estudei na UFMA. E eu queria fazer parte da primeira turma da UEMA, principalmente porque ano passado eu quase passei na UEMA. Então eu tinha essa vontade de passar na UEMA, tanto que eu não me preparei para o Enem, eu me preparei
Só o vestibular da UEMA, não tinha nem, quase não tive tempo de me preparar para o UEMA, imagina me preparar para os dois. Mas eu falei, não, eu vou focar na UEMA, porque eu acho a prova da UEMA menos maluca, ela é menor, é mais fácil da gente se preparar, e a redação é menos loteria, porque às vezes eu faço o mesmo esquema na redação que outra pessoa, aí a pessoa tira 900, a outra tira 800, a outra tira 820, é uma coisa que eu não acho tão equilibrada. Já a redação da UEMA, eu acho que a gente consegue ter uma previsão bacana do quanto tu vai conseguir tirar. Não é uma coisa tipo assim, vai na sorte que você pode tirar nota boa. Não, são critérios bem objetivos, eles seguem a correção, digamos assim, eu acho bem certinha, bem objetiva. Então eu digo, eu vou focar nesse que é menos loteria e são menos questões. E deu certo. É ótimo. Sara, em relação... E como é que foi receber esse resultado? Como é que tá a tua família, teus pais agora em relação a esses resultados? Como é que tá isso? Agora, até os passarinhos do poste sabem que eu passei, porque depois que eu realmente fui aprovada, eles ficaram muito felizes, mas no dia que foi liberado, a disse, eu sou muito ansiosa. E desde de que amanheceu, nesse dia eu nem consegui dormir direito, desde que amanheceu eu ficava nervosa, porque um dos corretores que eu tinha mandado a redação me deu uma nota muito abaixo, assim, acho que ele me deu 7. Eu pensei, meu Deus, 7, se eu tirar 7, acabou tudo mesmo. E aí a minha amiga que foi aprovada também na outra vaga de... Ela também é autista, na outra vaga de PCD, ela ficou, tu vai passar com nota de ampla concorrência, tu acertou 48 questões, tu não tá vendo que tu tá lá no meio da galera da ampla concorrência, a gente quase não viu teu nome lá, tá lá no meio do povo do quádruplo da ampla concorrência. Eu disse, mas a redação muda tudo! A redação muda tudo! Ano passado a menina que tava em último, ela era o 8º. O quádruplo de vagas, são 2 vagas para PCD, a menina era o 8º, ela passou por causa da redação. Muito provavelmente ela tirou um 10, porque a nota dela estava muito abaixo do cara que estava em primeiro. Sim, e mesmo assim ela passou e o cara não. E aí eu disse, se alguém tirar um 10 ou tirar um 7, eu tô fora. E aí ela foi e disse, tu vai passar sim e tal. Mas eu não estava nem um pouco confiante, principalmente depois da avaliação lá que eu peguei a correção de uns 6 professores. A maioria estava dando ali na casa do 8,5, do 9, mas esse voltou lá embaixo. Eu pensei, pronto, vai ser esse aí. E aí, no dia, quando a UEMA falou que ia ser anunciado no jornal, eu liguei a televisão e toda hora eu ficava esperando que o jornal começasse. E quando o jornal não começava, eu disse, meu Deus, dá dia 7 de julho de 2024, mas não dá 11 horas do dia 11. E aí, quando eles falaram, tá disponível no site, a gente começou a entrar no site e aparecia erro 404, erro 404, erro 404. Aí eu, meu Deus, eu não vou ver. Aí ela foi, tava eu e ela pirando por mensagem. Meu Deus, eu não consigo entrar, tu conseguiu entrar? Eu digo, não, quem consegue entrar nisso? E aí a mulher do jornal, parabéns aos aprovados. Aí eu, como que vai saber que tá aprovado se o site não abre? E aí ela conseguiu abrir primeiro, porque ela tava no computador, eu tava no celular. Aí ela mandou a foto pra mim. E aí a foto tava carregando assim, e eu já tava pensando, meu Deus, ela mandou a foto, não falou nada, eu não passei. E aí ela começou a ligar pra mim de vídeo. Aí quando ela ligou de vídeo, quando a ligação de vídeo começou, a foto carregou. Aí apareceu lá, Sara Monteiro. Aí eu falei, eu passei! Aí ela foi e disse, a gente passou, olha meu nome embaixo! E aí eu falei, meu Deus, eu não acredito! Meu Deus, eu não acredito! Aí eu comecei a gritar, e a minha irmã veio lá de dentro. Ela, passou? Eu digo, eu passei, acabou esse inferno! Chega de fazer vestibular é horrível! É uma tensão absurda! Eu não acredito que eu passei. Aí, tipo, foi uma felicidade muito maior do que quando eu fiz vestibular quando eu era adolescente. Porque quando eu fiz vestibular para direito, eu fiz no 2º ano para teste. E aí eu não estava esperando passar, só que a nota foi o suficiente para passar. Aí eu fiz até os 75% do ensino médio. E aí entrei pelo SISU do meio do ano, que nem tem mais, né? Que agora tu te inscreves no primeiro. Sim, sim. E aí fica esperando a lista do 2º semestre. Na época, tu tinha que se inscrever de novo no 2º semestre. Então eu falei, se a nota deu pro 1º semestre, vai dar pro 2º. Vou esperar o 2º. Então eu fiz o meu 3º ano tranquilíssima. Eu passava o povo fazendo questão e eu tava lendo Ana Karenina, do Lev Tolstói, porque eu não tava nem me preocupando, que eu não ia mais fazer o vestibular. Então, por acaso, eu fui muito bem no do 2º ano. E não foi uma questão para mim o vestibular no 3º. Mas era uma questão agora, porque eu ficava com aquilo na cabeça. Eu não acho que eu estou velha para fazer medicina. Mas cada ano que for passando e eu não for conseguindo passar, eu vou começar a pensar que eu tô. E aí,
eu fiquei muito tensa achando que eu ia ter que fazer tudo de novo e é horrível trabalhar e estudar ao mesmo tempo, é muito cansativo. Há quantas vezes eu dormi por cima do que eu estava tentando estudar, ou que eu tentava estudar e a minha cabeça estava lotada de cansaço, eu não conseguia entender nada, parecia que eu estava falando grego, porque eu estava cansada demais. E, e eu ficava achando, ai, não vai dar certo, meu Deus, eu tô competindo com gente que passa o dia todo estudando, que tem o tempo todo para estudar e eu não tenho, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas dá. É só, se quem estiver trabalhando e estudando, estuda lavando louça, faz de podcast o vídeo. Estuda lavando louça, tomando banho, dirigindo. Quando eu pegava carona também ia no Uber, eu ia ouvindo a aula. Quando eu não estava de carro, quando era alguém que estava dirigindo, eu ia assistindo a aula ou vendo. Também usava muito mapa mental para lembrar das formas. Como eu tinha tempo de fazer, eu pegava já pronto, eu botava mapa mental de área de figuras planas. Aí pegava o mapa e deixava lá no caderno, toda vez que eu ia fazer questão eu olhava, porque a repetição vai fazendo com que você não esqueça mais. Então, de fato, agora eu sei, até agora eu não esqueci as fórmulas de área de figuras planas. E eu lembro que eu morrendo de medo de cair tronco de pirâmide, tronco de cone, e aí eu Aquelas fórmulas gigantescas. decorei aquilo tudinho, e aí quando eu cheguei na fórmula, cadê meu tronco de pirâmide? Cadê meu tronco de cone? Por que não tá aqui? Eu não acredito que não tem geometria. Eu vim tão preparada pra geometria. Aí, porque como tem as figurinhas, geometria é menos ruim pra mim do que álgebra. Mas, deu certo. Aí meus pais ficaram, agora já estão felizes. Aí mandaram pra minha tia, que é médica e não tem filhos. Ela me ligou toda emocionada, dizendo que ela estava feliz como se fosse uma filha dela, que ela fazia questão de participar quando fosse ter cerimônia disso, cerimônia daquilo, entrega, quando eu precisasse comprar o estetoscópio, ela queria participar. Me falou a marca do estetoscópio, que eu nem lembro mais. E aí, é isso. Aí agora... Só na expectativa de entrar. Só na expectativa de começar, que só começa no segundo semestre. Só no segundo semestre. Então, Sara, a gente fica muito feliz realmente pela tua aprovação, pela tua história. Ver que realmente foi bastante dedicação. A gente fica muito feliz de ter contribuído com isso. Essa é a nossa missão aqui. Fico muito mais feliz ainda por saber que seremos colegas de profissão, né, futuramente. E... é isso, eu quero que tu deixe uma mensagem agora aí pro pessoal que tá estudando de casa, que tá nessa luta. O que é que tu resume disso tudo e deixa uma mensagem aí pro pessoal que tá em casa. Pode olhar ali pra câmera, que agora esse momento é importante aí de motivar o pessoal. Então. Eu sei, tem muita gente que tem o sonho de fazer medicina. E eu conheço, inclusive, muita gente que, assim como eu, não tá mais em idade pré-escolar. Ou pré-universitária, não está mais em idade que se costuma dizer que é a idade de entrar na faculdade. Já é adulto, já está beirando os 30. Mas eu acho que nunca é tarde a gente fazer o que faz sentido pra gente. Eu acho que com dedicação a gente consegue. Não vou dizer que é só todo mundo consegue. Assim, você tem que persistir, infelizmente. Se você trabalhar, você vai ter um caminho bem mais longo e bem mais difícil, porque você vai ter que conciliar as duas coisas e é muito difícil conciliar. Mas eu acho que a gente consegue, que a gente pode tentar 1 ano, 2, e é como eu digo para os meus alunos. Vestibular é um concurso que tem todo ano. Se você não conseguiu esse ano que vem tem de novo. Tenta de novo que vai dar certo. Não conseguiu esse ano, tenta de novo que vai dar certo. E tem que ficar pensando que se você não conseguiu agora, você já tem uma bagagem. Quando você tentar ano que vem, essa bagagem te acompanha, ela não vai embora. O que você estudou nunca é desperdício. Ele vai acumulando. E o que você conseguiu estudar agora vai ser útil quando você for estudar depois. Qualquer tempo que a gente tiver para estudar, é hora de estudar. Então, se você só consegue estudar lavando uma louça, estude lavando uma louça. Se você só consegue estudar de madrugada e é o único horário que você tem disponível ou que você se sente mais desperto, acontecia isso comigo às vezes, é o único momento que eu estava sentindo que dava para estudar era de madrugada, eu estudava de madrugada, mesmo que no outro dia eu fosse acordar às 6 horas da manhã. Porque sem o estudo a gente não consegue. Tem que estudar, tem que passar. E que botar na cabeça que a redação ela é a alma da tua prova. Porque com a redação pode mudar tudo. E se tu fizer todos os treinos, seguir a estrutura, não tem erro, a tua redação vai ter uma nota alta.
E para quem, assim como eu, tem um problema sério com grandes turmas e tal, com muito movimento de gente, o ensino online é maravilhoso. Porque tu consegues assistir a aula no horário que tu tem disponível. Tu consegues assistir a aula na velocidade que tu consegues prestar mais atenção. Tu consegue separar os módulos. Eu tenho mais facilidade de estudar mesclando história com física. Então, você consegue fazer essa mesclagem de estudar primeiro uma matéria exata, depois uma matéria humanas, ou todas as exatas, todas as humanas. E você não tem a distração de muita gente perto de você, é só você e o computador. Então, para mim, também foi essencial que o ensino fosse online, porque eu não precisava sair de casa para ir estudar, eu não precisava ter aquela... A força era só de prestar atenção, eu não precisava ter força de vontade para sair de casa ou para socializar com outras pessoas. Então, o estudo online, ele é uma alternativa maravilhosa para quem tem pouco tempo, para quem tem pouco tempo, para quem tem horários esquisitos e difíceis, e para você montar o seu próprio jeito de estudar. Então é isso, viu, Sara? Mais uma vez, muito obrigado. A gente fica muito feliz com a tua aprovação. Tenha muito sucesso na tua carreira, no Obrigada. próximo curso. Tá, e é isso. Então, pessoal, é isso. A gente vai finalizando mais um podcast. Deixa o like aí, compartilha e esteja conosco na nossa turma do online ou presencial. Um abraço e até mais.